nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Pois fostes comprados por preço, glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Mais uma vez, está entrando no ar o programa O Caminho da Vida. Estamos muito felizes de poder compartilhar com você a palavra do Senhor e muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo carinho de estar sintonizado nesse programa, de estar assistindo aos pastores aqui do programa O Caminho da Vida. Esperamos que você seja ricamente abençoado ou abençoada hoje. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o cristão e o corpo. Esse é o tema da nossa mensagem, do nosso programa de hoje. Mais uma vez, lembrando, nós estamos fazendo estudos em cima da revista Didaquê, do pastor Enesiel. Um abraço, pastor. Muito obrigado pela autorização para utilizarmos a revista do Senhor, as publicações da revista Didaquê. E o tema da revista inteiro é o cristão e a atualidade, ou os temas da atualidade. Portanto, hoje vamos falar sobre o corpo, o cristão e o corpo. O texto em que nós vamos nos embasar para falar acerca disso é 1 Coríntios capítulo 6. E quem vai nos trazer a mensagem hoje é o pastor Alessandro Capelari, da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Por falar na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, eu quero convidar a você a fazer uma visita a alguma das igrejas presbiterianas aqui de Maringá ou da região, uma igreja presbiteriana próximo da sua casa. Na cidade de Maringá, nós temos 6 endereços em que você pode nos encontrar, e nas cidades aqui da região, outras cidades do Paraná, ou aí se você está assistindo pelo YouTube, pela internet, você também pode procurar uma igreja perto da sua casa. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma. E nas cidades aqui perto de Maringá, nós também temos várias igrejas presbiterianas que podem abraçar calorosamente a você, se você for nos visitar um belo dia desses. Nós gostaríamos muito que você fosse edificado hoje. Gostamos da ideia de poder edificar a sua vida através desse debate. E se você quiser conversar com os pastores do programa O Caminho da Vida, ou para sugerir temas, ou para pedir oração, ou para fazer reclamações, elogios, fique à vontade, gostaríamos muito de lhe ouvir. E o nosso contato pode ser por meios eletrônicos ou pelo telefone. Você pode ligar para o 8414 3940, se você é daqui da região de Maringá, região 44, ou você pode entrar em contato através da página do programa O Caminho da Vida. Entre lá na internet, www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Você vai poder assistir a programas lá anteriores, esse inclusive, e você vai poder conversar, mandar uma mensagem para nós. Ou então, nos escreva um e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Nos escreva lá qual é a sua opinião, quais são as suas sugestões, e nós queremos muito ouvi-lo ou ouvi-la. Nós vamos para um rápido intervalo e já vamos voltar com o pastor Alessandro falando no texto de 1 Coríntios capítulo 6, acerca do tema do cristão e o corpo. Não saia daí, voltamos daqui a pouco com o programa O Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Tua palavra é luz para o meu caminho.
Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso programa hoje vai tratar de um tema bastante interessante: o cristão e o corpo. E para isso, nós vamos fazer uso da palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Acompanhe comigo na sua tela, diz o seguinte, as Escrituras, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora observe comigo o versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que outra pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ainda o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O cristão e o corpo. Atualmente há uma grande preocupação com respeito ao corpo humano. As pessoas têm se cuidado melhor, têm se alimentado melhor, têm feito exercícios físicos, têm buscado os médicos, tudo com o objetivo de cuidar melhor do seu corpo, cuidar melhor da sua vida para que tenha dias com melhor qualidade. Também nós percebemos que, com respeito ao corpo, há uma grande preocupação cada vez maior com a parte estética. Nós vemos crescendo o número de cirurgias plásticas de forma exorbitante. As pessoas que já não estão mais contentes com o seu corpo, da forma como Deus o fez, alguns até de uma maneira muito correta, nasceram com algum tipo de deformidade ou algum problema físico que as atrapalhe sobremaneira, mas outros, no entanto, é apenas para fazer um ajuste, uma sintonia fina. E nós percebemos que cada dia mais as pessoas querem fazer correções no seu visual. O cuidado com o corpo é necessário, é lícito, é importante, afinal de contas foi Deus quem nos deu o corpo que nós temos, para que nós habitemos nesse corpo, para que nós vivamos nesse corpo e para que através desse corpo nós venhamos a glorificar a Deus. No entanto, é importante que pensemos, será que não temos dado uma demasiada preocupação com respeito ao nosso corpo, uma demasiada atenção com respeito ao nosso corpo? A preocupação do cristão é não apenas com o espírito, mas também com o seu corpo, porque Deus o fez. E desta feita, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida hoje com respeito ao cristão e o corpo. E a primeira dessas lições vai aparecer aí na sua tela, falando sobre o cristão e o corpo, qual a finalidade do corpo. Você já parou para pensar? Qual a finalidade do seu corpo? É possível que nós poucas vezes meditemos com respeito a isso. A primeira das finalidades que nós temos no nosso corpo, que nós vamos debater hoje, que nós vamos aprofundar esse conhecimento, é o seguinte: o nosso corpo é feito, aparece aí na sua tela, preste atenção, em primeiro lugar, para benefício próprio. Deus nos deu esse corpo para o nosso próprio benefício. É através do corpo que nós nos movemos, que nós vivemos. É por meio dele que nós podemos desfrutar das coisas boas da vida. É no nosso corpo que nós saboreamos uma boa alimentação. É no nosso corpo que nós experimentamos as nossas emoções. É através do nosso corpo que nós temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas. Então isso tudo é para o nosso próprio benefício, através das capacidades do corpo, como tato, visão, olfato, audição, paladar, que Deus nos proporciona o prazer de interagir e experimentar da sua criação. Então, em primeiro lugar, a primeira finalidade do corpo era o benefício próprio. A segunda finalidade do corpo vai passar aí na sua tela. Também é o benefício do próximo. O corpo é usado para o nosso próprio benefício e também para o benefício do próximo. A finalidade do corpo não se restringe a nós mesmos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu necessito, aquilo que eu uso. Através do nosso corpo nós podemos interagir, agir com outras pessoas. Nós podemos compartilhar as nossas necessidades e suprir as necessidades de outrem. Com certeza, a maior prova de que o nosso corpo tem finalidades que vão além do nosso próprio usufruto é o casamento,
onde nós podemos, através do nosso corpo, unirmos-nos a outra pessoa e assim a abençoarmos e sermos também profundamente abençoados, onde nós entregamos o nosso corpo e recebemos o corpo do nosso cônjuge e através desse relacionamento a nossa família experimenta de uma grande integração. Então, esta é a segunda finalidade do corpo, o benefício do outro. E a terceira finalidade do corpo, aparece aí também no seu vídeo, é a glorificação de Deus. Nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. A Bíblia nos mostra que toda a criação de Deus é boa e perfeita. Nada daquilo que foi criado é sem objetivo. Deus tem um objetivo muito claro, muito direto para a criação de todas as coisas. E o nosso corpo faz parte dessa criação. É através do nosso corpo também que nós glorificamos a Deus. Como? Cantando, louvando, participando de cultos, experimentando em nós a ação de Deus maravilhosa e através do nosso corpo, levando o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Nós devemos, com toda certeza, usar o nosso corpo na sua completude para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos trabalhar a santificação desse corpo, lá em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 3 até o versículo 7. Em suma, o apóstolo Paulo nos fala que Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação, para glorificarmos a Ele através do nosso corpo. Então, olha aí na sua tela, nós vimos 3 finalidades para o nosso corpo. A primeira delas, benefício próprio. A segunda, benefício do próximo. E a terceira, a glorificação de Deus. E aí também na sua tela já vai aparecer a segunda questão com respeito ao corpo, que é a santidade do corpo. Essa é a segunda lição para a vida. Nós devemos viver em santidade. Conforme o texto que nós lemos, diz que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Foi Ele quem fez o nosso corpo. Está isso muito bem descrito ali no versículo 13. Não é para a impureza, é para o Senhor. Ainda em Romanos, Paulo exorta: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas próprias paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Infelizmente, nós temos percebido que há aqueles que têm usado o seu corpo de maneira indevidamente, como instrumentos de pecado. Porém, os que foram remidos por Cristo Jesus buscam a santidade do próprio corpo. Nós precisamos pensar como nós temos usado, como nós temos permitido que as pessoas vejam o nosso corpo. Será que nosso corpo tem sido uma ferramenta de louvor a Deus? Ou será que o nosso corpo tem sido uma ferramenta de infringir sobre outras pessoas o desejo carnal, o desejo da pecaminosidade? Será que muitas vezes, até mesmo inflamados pela sensualidade do nosso mundo, nós não temos levado outras pessoas a pecar através do nosso próprio corpo? Não deveria ser assim. A segunda lição para a vida que aprendemos é que o corpo foi feito para a santidade. Deus fez o nosso corpo para que nós separemos o corpo para Ele e, através disso, glorifiquemos e bendigamos ao seu santo nome. A terceira verdade para a vida que nós aprendemos aqui é que o corpo precisa ser cuidado. Há necessidade de cuidados para com o nosso corpo. Ele precisa ser tratado e os cuidados envolvem, olha aí na sua tela, vai aparecer, higiene, equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer, boa alimentação, acompanhamento médico, exercícios físicos, abstenção de tudo aquilo que prejudica, como, por exemplo, vícios, excessos de todo tipo, entre outras coisas. Observe, será que nós temos cuidado do nosso corpo? A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Será que nós temos valorizado isso que o Senhor nos deu? Esse templo. Afinal de contas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no nosso corpo, que Ele mesmo fez, para a sua morada, para que Ele viesse morar em nós, nos dar uma vida plena e, através dessa vida plena que nós recebemos de Cristo, nós manifestarmos isso a outras pessoas.
Temos cuidado desse corpo? Ou será que temos permitido vícios alimentares, vícios de comportamento, vícios em drogas lícitas e ilícitas? E aqui eu faço essa divisão. Por exemplo, drogas lícitas nós temos bebida e cigarro, e ilícitas uma infinidade de outras drogas que fazem mal. Como nós temos cuidado do nosso corpo? Porque a quarta verdade que nós aprendemos, quarta realidade sobre o nosso corpo, é que o nosso corpo também é eterno. Presta atenção aí que vai passar na tela do seu vídeo. A quarta realidade é acerca do futuro do nosso corpo. A palavra de Deus tem ensinos preciosos quanto ao futuro do nosso corpo, em especial um que está em 1 Coríntios, também vai passar aí na sua tela, lá na parte final de 1 Coríntios, dizendo o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestiu de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meu irmão, minha irmã, o nosso corpo irá ressuscitar. Nós cremos que esse mesmo corpo que o Senhor fez, o corpo no qual vivemos, que irá para o túmulo, irá ressuscitar um dia em glória. O Senhor ressuscitará a todos. Diga-se de passagem, todos aqueles que forem salvos por Cristo e os que não forem salvos por Cristo. Os que forem salvos por Cristo ressuscitarão para herdar a vida eterna com Cristo e viverão nos céus com Cristo eternamente. E os que não forem salvos por Cristo também ressuscitarão, mas para a perdição, para viverem totalmente separados de Cristo por toda a eternidade. O que nós temos feito do nosso corpo? Foi o Senhor que nos deu e precisamos cuidar dele de uma maneira muito importante. Afinal de contas, é através dele que interagimos, é através do corpo que somos abençoados, que podemos abençoar, e é através do corpo que nós glorificamos e bendizemos ao nome do Senhor Jesus. Que você pense nisso, que você cuide melhor desse templo do Espírito Santo, porque foi ele quem nos deu para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Amém. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você ouviu a mensagem do pastor Alessandro acerca do tema do corpo e nós gostaríamos de, nesse momento, como de costume, ampliar a mensagem através do debate sobre esse tema. Eu quero começar a nossa primeira pergunta justamente para o pastor Alessandro, em cima daquilo que ele pregou. Pastor, hoje a sociedade dá grande atenção ao corpo por motivos de saúde e de estética. O senhor falou bastante acerca, inclusive, de saúde na mensagem, falou sobre a estética, mas como que, enquanto pastor e enquanto cristão, o senhor enxerga isso que a sociedade tem feito, essa forma de lidar com o corpo que a sociedade tem demonstrado? Na verdade, a gente pode perceber que, de uma certa maneira, o homem tem a capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins. É fato que as Escrituras nos ensinam que o corpo é o templo do Espírito Santo e, por conta disso, nós precisamos cuidar bem dele. Nós precisamos cuidar dele com a boa saúde e até mesmo a estética. Eu particularmente, não coaduno com aquela ideia de que todo tipo de qualificação que você faz no corpo, um corte de cabelo, as mulheres com uma maquiagem mais bonita ou não, um brinco, alguma coisa que enfeite o corpo, seja simplesmente vaidade por vaidade. Eu não coaduno com essa ideia. No entanto, a gente percebe que o homem, o ser humano como um todo, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com o equilíbrio.
E hoje em dia as pessoas têm valorizado muito mais o exterior do corpo, apresentar um corpo bem formado, um corpo bem definido, uma estética muito bonita. Às vezes a estética é tão perfeita que ela não consegue alcançar os seus próprios padrões. Esses dias eu lia um artigo interessante falando sobre revistas, os artistas que aparecem em revistas. Eles não conseguem alcançar o padrão da revista, então eles tiram a foto e o Photoshop conserta. Apesar deles já serem bonitos, já serem bem cuidados. Nem o próprio modelo é mais um modelo. Então você percebe que há uma preocupação exagerada com o corpo em detrimento daquilo que habita dentro do corpo, da espiritualidade, da alma. Hoje preocupa-se mais muito com aquilo que a pessoa pode demonstrar, com aquilo que ela pode mostrar de exterior e não se preocupa com o seu conteúdo interior. E isso eu acredito que é bastante mal, pela falta de equilíbrio que há entre a questão. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a Bíblia, não só nesse assunto, mas com relação a vários temas, a Bíblia fala da importância da moderação, Sim. da importância do equilíbrio. Exato. E aí a gente pode aproveitar, já que estamos falando disso, de equilíbrio, estamos falando de corpo, trazer esse assunto quando a gente fala acerca de corpo. O pastor José Carlos Peixoto, da Igreja Presbiteriana de Marialva, está conosco também mais uma vez. Que bom tê-lo conosco, pastor. Obrigado pelo convite, pastor. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso tê-lo aqui. Antigamente, pastor, um certo tempo atrás, na época de Jesus, isso era muito comum e depois, na Idade Média também, aconteceu bastante e ainda há hoje um pouco, a questão de olharmos para a matéria como sendo algo mal e acharmos que apenas aquilo que é espiritual, que deve ser buscado, perseguido, cultivado ou elogiado. Como que o senhor vê isso, essa ideia que chamava antes de dualismo, o fato de você pensar uma coisa acerca do corpo e outra coisa acerca da alma. Como que o senhor vê essa questão do dualismo hoje? Será que os cristãos hoje conseguiram superar essa ideia de que a alma somente é boa e tudo que é relativo ao corpo é mal? Ou será que dentro da igreja ainda existe muito desse pensamento? Eu creio que acho que houve essa recuperação. Mas eu estava pensando aqui, a questão dessa parte estética, até quando o pastor estava falando, eu estava pensando lá em Marialva, na cidade lá. Então, se você andar ali, digamos, de uma esquina na outra, você vai encontrar aí 3, 4 salões de beleza. Então, parece que essa questão que você perguntou, da questão das pessoas, então, inverteu sim. Porque agora elas estão cuidando do corpo, esquecendo da alma. Houve essa inversão. E nós precisamos tomar cuidado, porque com a igreja, às vezes, isso também tem acontecido. Então, essa preocupação com a alma e esquecendo do corpo. Então, nós temos que estar junto aí. Porque se o corpo... Então, nós saímos de um extremo e corremos para o outro. Correndo para o outro. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar dele. E daí, preciso cuidar. Enquanto antes achava-se que Deus não estava interessado no seu corpo, ou com o que você fazia no corpo, e por isso valorizava-se apenas a alma, Sim. Agora tem uma supervalorização daquilo corpo. que é estético, daquilo que está no corpo. E qual é a opinião de ambos os pastores? E agora eu vou fazer uma pergunta que fizemos também no programa passado. No programa passado falamos sobre moda, que também está intimamente ligado com o corpo. E surgiu uma questão aqui, eu vou trazê-la de novo. Qual é a opinião de ambos os pastores sobre os profissionais que são cristãos e que usam o seu corpo como uma ferramenta de trabalho e usam o seu corpo na condição de atletas, na condição de modelos, na condição de atores, alguma coisa desse tipo? Como vocês veem a capacidade ou a possibilidade de conciliar o cristianismo com a utilização do corpo como meio de vida em algumas determinadas profissões? Historicamente, nós percebemos e nós sabemos, por exemplo, que os cristãos do primeiro século, a igreja nascedora no primeiro século, ela não aceitava como membros, por exemplo, militares, ela não aceitava como membro, por exemplo, atores, por conta do escopo da sua profissão. Por exemplo, os militares, que eram um pouco diferentes daquilo que é hoje, mas eram principalmente questões de guerra, questões bélicas, eles tinham que matar em nome do império e eles precisavam jurar fidelidade ao imperador, não apenas como uma autoridade, mas o imperador para eles era o próprio Deus e eles não poderiam mudar essa estrutura, né? Qualquer tipo de ação que fosse diferente a essa era considerado como apostasia. Também os atores, né, que às vezes usavam o seu corpo para a sensualidade e tudo mais. Eu acredito que a verdade não mudou. Eu sou contra atores? Não. Sou contra atletas? Não. Sou contra o serviço militar também? Não, de forma alguma.
mas eu acho que nós precisamos ponderar. Sim. Será que este é o melhor serviço para o cristão? Será que esta é a melhor maneira de manifestar a glória de Deus para um cristão? Talvez muitos atores que se declaram cristãos, e nós vemos às vezes propagando em novelas, em filmes, uma sensualidade exagerada, o uso do corpo para defraudar a mente, o pensamento de outras pessoas. Também aqueles que se declaram cristãos e entram em esportes talvez muito violentos, onde destrói-se o corpo do outro. Eu acho que são questões que nós precisamos pensar. A modernidade tem trazido alguns conceitos para o cristianismo que às vezes contrariam alguns princípios bíblicos. Pastor, você é totalmente contrário a atores, esportistas e outros tipos de serviço, de uso que possa ser do corpo? Não sou totalmente contrário. A grande questão é o seguinte, que, como diz a Bíblia, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas são lícitas, exato, mas nem todas edificam. Nós precisamos buscar discernimento no Espírito Santo de Deus para sabermos a melhor maneira de usar o corpo, até mesmo na profissão, sem defraudar ninguém, produzindo a glória de Deus, de maneira que o Senhor Jesus seja visto em nós, e não o nosso corpo apenas esteja em evidência. É como você mesmo disse na tua palavra, então, o nosso corpo também é para ajudar, auxiliar o próximo, Sim. nesse sentido. Uma das coisas também que a gente precisa ver é que nesse ponto também nós vamos ter que usar aquilo que comentamos, que é acerca do bom senso, da moderação. E aí eu me lembro, novamente, eu vou citar em resposta a essa questão, um texto que eu citei na mensagem passada sobre a moda, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, em que o apóstolo Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive quer trabalhais, quer exerceis aí sua profissão, praticar o seu esporte, você tem que conseguir louvar a Deus nisso. No momento em que o exercício da minha profissão me impede de louvar a Deus, então eu preciso começar a questionar essa profissão. Isso. Qualquer profissão que seja. Qualquer profissão que seja. Uma das coisas que é importante também a gente observar é o que a Bíblia fala acerca da saúde do nosso corpo quando nós estamos em pecado. E eu já quero, inclusive, lançar, eu vou deixar também para ambos responderem, como que os queridos veem a questão do pecado influenciando a nossa saúde do corpo. Existe possibilidade de nós sermos afetados fisicamente pelo pecado? O que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós olhamos, por exemplo, o salmista Davi, lá no Salmo 32, falando sobre as consequências que ele experimentou no seu próprio corpo com respeito ao pecado, ali no Salmo 32, deixa eu abrir aqui, para ficar mais fácil para nós meditarmos. Acho que é o 32:3. 32:3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e pelos meus constantes gemidos, noite e dia. É fato que as consequências do pecado, elas vão muito além de questões espirituais. Elas, às vezes, trazem no nosso corpo. Não que todo o corpo, ou qualquer dor no corpo seja um pecado. Não é isso que Davi está falando. Não é isso que Davi está falando e não é isso que a Escritura diz. Não. Mas a Escritura diz que muitas vezes o peso do pecado, a preocupação com o pecado, por exemplo, quantas vezes nós não pecamos e aquela preocupação nos tira uma boa noite de sono, nos traz uma semana de peso na alma, de aperto no coração, e quando nós pecamos contra alguém, enquanto nós acertamos com aquela pessoa, aquilo fica pesando no nosso coração, ou alguns outros pecados. Pecados contra o próprio corpo, que interferem até na minha saúde física, como bebida, excesso drogas. de bebida, drogas, alimentação errada, além de outras coisas. Por exemplo, você cometeu um pecado, matou alguém. Mas não é contra o meu corpo. Mas a partir do momento que você vai ser aprisionado, quem irá sentir? O seu próprio corpo. Além do que foi um pecado contra o corpo. Exatamente, o corpo de outro, mas você sente as consequências. Então, eu particularmente acredito que muitas das consequências do pecado podem ser somatizadas a questões corporais, de nós manifestarmos esse sofrimento corpóreo por conta de consequência do pecado. Não que todo o pecado trará reflexos para o corpo, mas muitas coisas podem refletir, sim. Na verdade, eu estava pensando mesmo no Salmo 32, quando Davi deixa bem claro ali essa questão do pecado, né, do peso do pecado sobre a pessoa. E concordo com o pastor Alessandro, não é que todo pecado é o problema. Não, mas nós precisamos realmente, como já foi colocado aí, né,
como Davi, também confessar esse pecado, tirar esse peso, porque o corpo sofre, com certeza. E uma das coisas que a gente precisa deixar nítido aqui para fechar esse primeiro bloco de debates, deixar nítido quando o assunto é esse, do pecado influenciar o nosso corpo. O pastor Alessandro já falou e eu vou repetir para você não ter dúvida. Não podemos dizer que toda doença é fruto de pecado. Tem gente que prega isso não é fato. Existem doenças que são consequências do deteriorar do nosso organismo por causa do passar dos anos. Isso é normal. Doenças que são hereditárias, genéticas, doenças que são adquiridas por vírus, bactérias. E muitas outras que estão dentro da soberania do Senhor, e outras que a gente não vai entender. Então, não fique preocupado se você está com gripe achando que isso é fruto de um pecado antigo não confessado. Pode ficar tranquilo. Corre o risco de ser? Tá, existe a possibilidade de ser, mas aí é Deus e você que vão saber, eu não vou entrar nesse detalhe, e pregador nenhum vai poder botar o dedo na sua cara afirmando que é ou que deixa de ser. Mas não sai daí não, daqui a pouco nós voltaremos ampliando, continuando esse nosso debate aqui no programa O Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta no programa Caminho da Vida, falando sobre o cristão e o corpo. Antes de passarmos aqui a continuidade das perguntas, eu quero mais uma vez insistir com você. Procure uma igreja presbiteriana perto da sua casa, procure uma igreja presbiteriana na sua cidade. Nos visite, faça uma visita, para nós vai ser uma alegria. Aqui em Maringá nós temos no centro, ali na 15 de novembro, quase esquina com a Avenida Paraná. Nós temos na Vila Operária, Avenida Laguna, esquina com a Paissandu. Na verdade, é na Paissandu, esquina com a Laguna. Nós temos no Jardim Alvorada, ali Alameda na Alameda João Paulino, 106. Pertinho da Copel. Exatamente. Do Jardim Alvorada. Nós temos lá no Borba Gato, a quarta igreja presbiteriana. Nós temos no Jardim América, na Avenida dos Palmares. E nós temos também no Cidade Alta, ali na Carmen Miranda, avenida principal de Cidade Alta. Além disso, temos outras igrejas em outras cidades. Por exemplo, a igreja de Marialva. Fala o endereço pra gente. Na Tiro Ferri, 544. Que o bairro lá qual é? É o centro. É centro mesmo. Centro. Bem fácil de achar. Fácil de achar. Fácil. Tranquilo, uma rua conhecida. Procure uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Faça uma visita pra gente. Vamos continuar. Pastor Peixoto, já que o senhor começou a falar, então já deixa eu passar para o senhor a próxima pergunta. Na busca por santidade, na busca por se apresentar conforme a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o cuidado que o cristão precisa ter com o seu corpo? Ou então, o que é esperado de um cristão com relação ao seu relacionamento com o seu próprio corpo? Eu quero citar aqui para o 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 4. Creio que seria a resposta. Então, o apóstolo Paulo, quando fala sobre nos exortando à prática da santidade, diz o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, exatamente, nós como cristãos precisamos ter isso em mente: santificação e honra. Ele diz, depois continua, verso 5: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, exatamente esse é o caminho que nós precisamos buscar sempre, né, santidade no Senhor. O que nós poderíamos colocar? Vamos tentar traduzir isso de uma maneira um pouco mais prática. Como que a gente vai colocar essa questão de santidade e honra
nas atitudes do dia a dia, por exemplo? Como que é? E agora eu já amplio para o pastor Alessandro também colocar suas opiniões. Como que a gente vai colocar o nosso comportamento com o nosso corpo como sendo um comportamento honroso nos dias atuais? Eu acredito que em tudo o nosso corpo precisa manifestar a glória do Senhor, a ação de Deus. No nosso corpo nós precisamos mostrar que Cristo habita em nós. Então, seja na vestimenta, não é conveniente para um cristão, alguém que se chame pelo nome de Cristo Jesus, que ande com roupas que mostrem demais o seu corpo e que façam com que a outra pessoa venha a pecar com seus pensamentos, palavras, ações. Não é conveniente que um cristão use o seu corpo para defraudar o outro, para causar mal ao outro. Então, de uma maneira muito prática, o cristão precisa saber usar o seu corpo da mesma forma como Cristo usou o próprio corpo. Eu lembro-me que havia uma campanha há muito tempo atrás com respeito à questão do corpo, falando o que Jesus faria. Será que Jesus usaria da mesma forma que eu estou usando o meu corpo? Será que Jesus usaria o mesmo tipo de vestimenta que eu estou usando? E é claro que tem aqueles mais radicais que vão falar, mas no tempo de Jesus não usava-se terno, gravata. Sim, mas se Jesus vivesse nos dias de hoje, qual tipo de vestimenta atual ele usaria? Porque existem vestimentas e vestimentas. Eu acho que de maneira prática é bem isso. Será que o Senhor Jesus, no meu lugar, agiria da mesma forma como eu tenho agido? Às vezes, aquela perguntinha, você fala assim, olha no espelho, será que realmente, como cristão, como cristã, eu estou adequadamente, estou demonstrando a diferença? Deus nos deu discernimento. Nos deu discernimento, o exatamente. Espelho é um ótimo termômetro. Agora, o problema também é que vai da cabeça do camarada que está se olhando, né? Cuidado com o espelho, né? Não cuidado pode com distorcer o olho com o qual você olha no espelho. Na verdade, a gente percebe que a moda, as percepções acerca do corpo são muito influenciadas pelo momento que nós vivemos. Eu acredito que nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para as Escrituras, voltar para a Bíblia, imaginar e pensar em qual é a verdade bíblica, o conceito de verdade, o conceito que o Senhor quer que nós façamos com o nosso corpo. Porque senão, nós vamos medir pelas coisas que nós... mas eu vou na igreja, muita gente usa assim, eu vou em outro lugar, muita gente usa assim, muita gente usa assim. Aquilo é uma realidade, nós estamos vendo, estamos percebendo aquela realidade. Mas será que ela manifesta a verdade de Deus? É aquilo que Deus tem para nós nas Escrituras? É por isso que o maior termômetro do cristão, com respeito a tudo na sua vida, é o que a Bíblia diz. E o que comprova que o culto a Deus é uma experiência não apenas do Espírito? O que nós poderíamos utilizar na Bíblia até para embasar a ideia de que o nosso corpo também é responsável para fazer com que Deus seja louvado? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, texto bastante clássico, diga-se de passagem, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós experimentamos a presença de Deus no nosso corpo, com sensações, com a certeza daquilo que a palavra de Deus nos traz. E às vezes existem aquelas pessoas que querem dissociar as emoções e as sensações de um culto racional. O culto racional não é um culto frio. Não é um culto no qual eu racionalize a fé de tal forma que eu não a experimente e a evidencie. O culto racional é aquele culto onde eu experimento a ação de Deus, onde as minhas emoções são envolvidas, às vezes vêm as lágrimas, às vezes vêm outros tipos de sentimento, contrição, quebrantamento do coração, mas pela racionalidade, pelo conhecimento das Escrituras, eu sei exatamente tudo o que aconteceu comigo e as transformações que isso vai trazer. Então, o culto racional, ele é perfeitamente experimentado e experimentável através do corpo, das reações do corpo. No entanto, não é apenas uma catarse, aquilo que eu me emociono e as pessoas perguntam, o que aconteceu? Foi uma benção, mas o que aconteceu? Não, eu não sei. Sai. Se o culto é racional, eu sei o que Deus fez com a minha vida, eu sei quais áreas Ele quebrantou e quais áreas Ele está pedindo para que eu mude no meu coração. Pastor, com certeza. Acrescentar? Eu estava pensando aqui, não sei se eu vou fugir um pouco, o corpo é tão importante que o apóstolo Paulo, quando fala sobre a união, o amor do esposo para com a esposa,
lá em Efésios, ele usa o quê? A figura do corpo. Sim. Ele diz, olha, Capítulo 5, isso. se você ama a sua esposa, como você ama a si mesmo. Então você cuida do seu corpo, você faz a sua higiene. Então, eu nunca vi algum homem de sã consciência bater em si próprio. Então ele não vai bater nele mesmo. Então ele fala, olha, assim como você cuida de você, é o amor que você dedica à sua esposa. Então a importância realmente do corpo. Acho muito interessante essa comparação. E eu quero colocar uma última questão aqui para encerrarmos esse nosso último bloco, último bloco de perguntas. Quando nós olhamos para a Bíblia com relação àquilo que ela fala sobre o nosso corpo e sobre o nosso futuro, como que a gente vê, o que ela coloca acerca do futuro destinado ao nosso corpo, pastores? A Bíblia, ela trata do corpo como eterno. Né? O nosso corpo, ele é eterno. O nosso corpo não é apenas temporal. E a Bíblia nos diz que nós ressuscitaremos nesse corpo. Lá em Filipenses 3, 21, diz assim, que Jesus Cristo, no caso, vindo do versículo 20, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. O que quer dizer? O nosso corpo aqui hoje, ele é corruptível, ele é falível, o nosso corpo, ele é desgastável. Nós percebemos que, a partir do nascimento, nós crescemos, vamos ao auge de todo o exercício físico, de toda a capacidade física, Sim. E depois entramos em um declínio, nosso corpo começa a declinar. A Bíblia nos diz que esse mesmo corpo será ressuscitado pelo Senhor Jesus. E esse corpo será transformado de tal maneira que ele jamais se deteriorará. O Senhor Jesus revestirá esse corpo, como diz as Escrituras, de incorruptibilidade. Ele não se corromperá mais. E ele ficará eternamente vigoroso diante da pessoa de Cristo. Então, o nosso corpo é eterno. Nós precisamos cuidar dele, sabendo que há eternidade para nós. E a maneira como nós cuidamos desse corpo aqui manifesta o nosso temor a Deus, sabendo que Deus tem também feito esse corpo para o louvor da sua glória. E um texto, inclusive, que diz que a morte, o mar dará aos seus mortos, a terra dará aos seus mortos. E o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, até o pastor citou esse texto, só não chegou nesse versículo. Citou esse capítulo, só não chegou no versículo 16, que diz que uma vez que o Senhor descer dos céus, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao soar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Portanto, aí se cumpre o que o texto diz do mar dar aos seus mortos, da morte dar aos seus mortos, e o nosso corpo vai ser transformado para estarmos com o Senhor. Pastor, você ia colocar? É o mesmo 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 53, quando diz, ele fala assim, é necessário, quando a trombeta vai soar, então 52 diz, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele continua, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, como o pastor falou, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, nós olhamos assim para o que a Bíblia nos fala acerca do corpo e isso nos enche de esperança. Portanto, que essa esperança habite no seu coração, que essa esperança te acompanhe, e nós gostaríamos, nossa esperança aqui no programa Caminho da Vida, é que você olhe para o tema do corpo, do seu relacionamento com o seu corpo, e entenda que Deus precisa, não somente pode, mas precisa ser louvado com a forma como você lida com o seu corpo no dia a dia. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos voltar com a oração do pastor Alessandro, aqui no programa O Caminho da Vida. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos encerrando aqui o programa Caminho da Vida e antes de passarmos para a oração do pastor Alessandro, quero passar para o pastor Peixoto, que vai ter um convite para fazer para você. Vai estar na sua tela, vamos acontecer agora, dias 9 e 10, a primeira conferência missionária, pastor reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, e nos dias 30 e 31 de agosto também o presbítero Paulo Ivo. Quero convidar você
a sua presença é indispensável. Que Deus abençoe a sua vida. E eu já quero também fazer um convite para esse sábado agora, dia 2 de agosto, nós teremos na Quarta Igreja, lá na Cibipirunas, esquina com a Gerânio, lá no Borba Gato, nós teremos nosso culto em inglês. Uma vez por mês nós temos essa atividade, focado principalmente, mas não somente para jovens. 20 horas, culto em inglês, nosso English Service, na Quarta Igreja. Também quero aproveitar, convidar você a participar conosco das programações na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Estamos lá todo domingo e também estamos em vias de começar a nossa 6ª conferência missionária. Mais para frente nós trazemos aqui informações para você, tá ok? Vamos orar, pastor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos usar o nosso corpo de uma maneira como convém. Foi o Senhor quem nos fez, foi o Senhor que nos deu o corpo que temos. Eu quero lhe pedir, Deus, que, em nome de Jesus, nós possamos glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Que o Senhor nos dê sabedoria para cuidarmos da nossa saúde, da nossa higiene, da nossa estética, de tal forma que as pessoas, quando nos virem, vejam o quanto nós amamos ao Senhor e por isso cuidamos daquilo que o Senhor tem feito. Abençoe também a saúde de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo. Abençoe a saúde desse telespectador, para que, através da ação do Senhor, o Senhor opere um milagre, transformando a vida no seu corpo, dando-lhe mais qualidade de vida. Alcance os corações, alcance a nossa vida e que o seu Espírito Santo sempre esteja em nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram